Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra. Estamos de volta para mais uma edição, agora de 2015, deste ano, trazendo para você os assuntos de repercussão nacional, internacional e também local. O nosso programa começa hoje trazendo 3 pautas que foram mediatizadas ao longo da última semana. Mas antes de apresentarmos os temas, as temáticas as quais vamos tratar no dia de hoje, gostaria de apresentar a nossa mesa, os professores do Centro Universitário Franciscano, que estão aqui conosco para o ponto e o contraponto. À minha direita, vamos apresentar o professor José Maria Pereira, ele que tradicionalmente está conosco aqui, representante do curso de Economia. Na sequência, do lado dele, o professor Alexandre Macari, ele que volta hoje, na semana passada não esteve conosco, mas ele volta aqui, ele que é professor do curso de História. E para ilustrar o nosso programa, à minha esquerda está hoje o delegado interino da Delegacia Regional de Santa Maria e titular da DEFREC, e também professor aqui da nossa instituição, professor do curso de Direito, Sandro Meiners. Ele está aqui conosco, a gente dá boas-vindas ao Sandro, que a partir de hoje estará fazendo parte desta mesa de maneira fixa, trazendo a sua contribuição, trazendo o seu ponto de vista a respeito das temáticas que nós vamos abordar nesse programa, conforme já vínhamos ou estamos fazendo ao longo dos últimos anos. Esse é o Contraponto, você está no canal 15 da NET, aqui na TV Unifra, e agora vamos apresentar para você que está em casa as pautas das quais nós vamos tratar. No primeiro bloco, agora já, vamos falar sobre o aumento dos casos de AIDS em Santa Maria, que causa preocupação das autoridades de saúde. Na sequência, no segundo bloco, você não pode perder, enquete nas ruas de Santa Maria. Você acha que o Brasil vai mudar depois dos protestos? E na sequência, para finalizar, no terceiro bloco, vamos falar sobre os protestos e principalmente sobre Bolsonaro, que apresenta à Câmara um pedido de impeachment da presidenta Dilma. Vamos falar sobre esse tema, as repercussões desse tema, os efeitos desse tema até o dia de hoje. São esses os 3 assuntos, as 3 pautas que nós definimos para hoje. A primeira eu já falava, vamos falar de AIDS, de HIV. Aumenta o número de casos em Santa Maria e isto causa preocupação às autoridades e à comunidade local. Nós vamos falar desse tema a partir de uma reportagem produzida pela repórter Andressa Scherer, aqui da TV Unifra. Vamos ver a reportagem. O estado lidera o número de casos de AIDS no Brasil. A informação faz parte de um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde e mostra que a média nacional de detecção da doença supera 20 pessoas a cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, este número duplica. E um dado alarmante veio para Santa Maria. A estimativa de pessoas portadoras do vírus na cidade ultrapassa a média estadual e é superior a 43 pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso, assim, nos causou quase que uma sensação de pânico. Depois que a gente tomou conhecimento disso, né, então a gente vai trabalhar forte para tentar modificar e mudar essa situação epidemiológica de Santa Maria. Estruturar bem a atenção básica, que eu acho que é uma coisa muito importante também que pode modificar esse índice. Em Santa Maria, o diagnóstico de HIV pode ser feito de forma gratuita no Centro de Testagem e Aconselhamento Casa 13 de Maio. Conforme a enfermeira coordenadora, um levantamento realizado no ano de 2014 mostrou que a maior incidência de diagnósticos positivos foi entre os jovens na faixa etária dos 15 aos 25 anos. Este ano, só entre os dias 2 e 19 de janeiro, foram diagnosticados 5 novos casos de HIV. A procura de jovens universitários é muito grande, né? E aí está aí, né, a estatística mostrando desses jovens com diagnóstico soropositivo, mas eu acredito muito nessa questão de que as pessoas não estão usando 100% o preservativo. O diagnóstico é feito a partir de 2 procedimentos. O primeiro é chamado de teste rápido, no qual é feita uma coleta de sangue do dedo. Se o resultado for positivo, a pessoa realiza o segundo teste, que é o confirmatório. Eles vão chegando por ordem e vão sendo atendidos. É claro que tem um limite, porque existe um tempo
né, para a realização dessa testagem, um tempo para este acolhimento, aconselhamento, pré-teste, durante o teste é feito todas orientações e tirado dúvidas desse usuário e o pós-teste. Mas o trabalho vai além da detecção do HIV. Para as pessoas que recebem o resultado positivo, a Casa 13 de Maio se torna um ambiente de amparo, aconselhamento e tratamento da doença. Este homem é um dos pacientes atendidos na casa. Aqui na Casa 13 de Maio, ótimo para excelente. São as pessoas assim, sabe, fundamental no meu bem-estar hoje. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 6 horas da tarde. A casa fica na Rua 13 de Maio, número 35, no centro de Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3223 7038. Aí a reportagem da Andressa Scherer, repórter aqui da casa, da TV Unifra, nos trazendo dados que, de acordo com o diagnóstico da Valéria da Rosa, ela que coordena todo um trabalho, né, anti-HIV aqui no município, surpresa, não é? Preocupação das entidades. Nós temos aí 20 a cada 100 mil habitantes no Brasil e em Santa Maria mais do que o dobro, 43 casos diagnosticados para 100 mil. Ou seja, preocupante. Eu não sei com quem eu começaria essa pauta. A professora Larissa nos ajudaria muito no sentido de ela vir da área de assistência social, do curso de serviço social, e circula por esses agentes, por esses setores da área da saúde, e certamente teria muitas informações também para nos trazer. Mas na falta dela, eu acho que nós conseguimos trazer à tona essa questão, principalmente quando nós temos 5 novos casos apenas em 2015. Nós temos o que? Aí agora, 2 meses e meio apenas. Os casos continuam, professor Sandro, talvez começaríamos com o senhor, já que é o primeiro programa, não é? Me parece uma situação de desleixo, displicência do jovem. Por onde nós poderíamos começar a tentar enxergar uma justificativa para esse número tão elevado de aidéticos aqui no nosso município? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de primeiro cumprimentar a todos os participantes do programa, né? Professor Maicon, professor Alexandre, professor José Maria. É um prazer muito grande estar aqui, aceitei esse convite, né? É uma atividade diferenciada para poder debater assuntos, foge um pouco daquela tônica do dia a dia que a gente é acostumado, mas acho que é interessante, né? Nós da academia, né? Nós professores, temos que ter a visão crítica sobre os assuntos, não só os assuntos da sala de aula, os assuntos das disciplinas às quais nós estamos atrelados, né? Durante as nossas aulas, mas também assuntos do cotidiano, aqueles assuntos que são importantes para levantar o espírito crítico nos alunos. Então, eu gostaria de fazer esse cumprimento especial a todos. Bom, essa temática, eu acho que ela passa, esse problema aqui em Santa Maria e no Rio Grande do Sul em todo, ela passa principalmente por uma questão. No primeiro momento, quando surgiu aquela epidemia do HIV, da AIDS, houve uma preocupação muito grande, a possibilidade da falta da cura para essa doença era algo que alarmava as pessoas de uma maneira muito grande. Então, criou um temor. E esse temor, obviamente, difundido através de políticas de prevenção, de campanhas que foram exaustivas nesse sentido, se criou, vamos dizer assim, um cuidado muito grande. Com o passar do tempo, né, essa política ela passou a arrefecer. Né? Já se começou a trabalhar com a questão do coquetel, com a questão de soluções, de paliativos, possíveis tratamentos de cura para algumas situações, enfim. E aí, obviamente, que as políticas preventivas, as campanhas preventivas, elas cessaram, praticamente inexistem hoje nos veículos de comunicação. E aí, Santa Maria tem um ingrediente a mais, nós temos uma população jovem muito grande, nós somos um centro, né, em que as pessoas vêm aqui para cursar o ensino médio, para fazer um cursinho pré-vestibular, um número muito grande de faculdades. Então, esse público jovem, ele vem aqui e despido dessa preocupação. E uma coisa que eu percebo bastante, esse contato com o jovem, a gente percebe, que as pessoas tomam cuidado nas primeiras relações, né? Primeira, segunda relação, quando começam a ter uma relação de namoro, uma relação mais... ou os ficantes incrementam aquela relação de uma forma mais acentuada, eles passam a se descuidar dessa questão. Já acham que isso é algo secundário. Então, acho que a falta da prevenção, ela é, obviamente,
fundamental, a falta de uma campanha. Nós não estamos vendo campanha no município, no estado como um todo. Por isso que nosso estado, acho que está liderando essa estatística negativa. Porque em algumas cidades, se nós formos verificar no início do problema epidêmico, nós vamos ver lá a cidade de Santos, por exemplo. Rio Grande também teve, mas a cidade de Santos talvez tenha sido o maior paradigma para desenvolvimento das campanhas. Uma cidade que era uma cidade portuária, ali transitavam pessoas do mundo inteiro, então ela teve, num primeiro momento, as maiores estatísticas. E Santos, pela última vez que eu vi algo a respeito desta cidade, havia caído drasticamente. Inverteu a situação. Inverteu. Então, justamente por campanhas preventivas. Se não fizer prevenção, não resolve esse problema. Se não conscientizar o jovem disso, nós vamos ter esse problema se agravando dia após dia. E as pessoas e os jovens têm esse contato de risco muito mais presente na vida deles. Muito bem. Professor Pereira, o contato de risco é iminente na nossa cidade, mais do que em outras regiões do país. Como é que o senhor enxerga isso? E também no sentido da economia do município, que vai ter que desenvolver campanha, vai ter que deslocar recursos, tentando não uma solução, mas pelo menos algum caminho que possa diminuir um lado tão negativo para o município de Santa Maria. Claro. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o professor Sandro, que vem qualificar a nossa bancada com a sua experiência, a sua capacidade já comprovada nesse primeiro bloco aí, dissertando longamente sobre esse assunto, né? E eu até brincava com ele, né? O professor que entrou aqui da bancada, o delegado ficou lá fora, porque a gente, eventualmente, nós vamos divergir aqui, né? E dentro dessa mesma linha, eu acho que aproveito que o Sandro falou, né? A gente em sala de aula tem um público bastante limitado, né? Então, eu acho que a universidade, o caso da Unifra, eu acho que ela tem esse caráter extensionista de atingir um público-alvo muito maior, né? E a TV Unifra nos propicia isso, né? E eu fico realmente muito feliz de ter o Sandro, nós todos, né? Eu acho que sem dúvida. Pelo Alexandre, pela Larissa, que não veio hoje, né? E, então é que nem o comentarista do jornal da Globo lá, né? Que é sinal de prestígio para o nosso programa. Para a nossa audiência. Tá assistindo bem o Jornal da Globo, hein? O senhor está assistindo muita Globo, hein, professor? A gente trabalha de noite, a hora que a gente chega em casa. Mas olha, não tem como fugir da Globo, né? Importante que ele não seja manipulado. Sim, né, Alexandre? Mas, assim, especificamente sobre esse assunto, eu também não sou especialista, já estávamos falando da Globo, para ver que não tem como fugir, no programa fantástico desse domingo, passou uma reportagem interessante, né? Eu até fiquei observando que eu sabia que nós teríamos esse assunto na pauta, que foi o tal de carimbo, né? Parece que é isso que chama, assim, que são os portadores do HIV e que eles transmitem voluntariamente o vírus para os seus parceiros, né? Então isso foi mostrado, que na verdade o Sandro é delegado, mas isso é crime, na verdade, né? Quer dizer, ele está contaminando o parceiro. Então um deles lá que foi entrevistado disse que contaminou cerca de 25 parceiros, mais ou menos, né? E diz que na internet, ele mostra que na internet existem sites de relacionamento onde eles se encontram, né? Eu achei isso uma coisa, eu jamais imaginei que pudesse existir tal tipo de coisa, né? Então a gente percebe, claro que provavelmente isso aí certamente é uma exceção, né? Mas eu acho que isso é muito perigoso, né? Principalmente entre os jovens, né? Que, como o Sandro falava, são mais ingênuos ou não são tão cautelosos como deveria ser. Então, Maicon, Santa Maria, por ter esse perfil, né? Ser uma cidade universitária, não só universitária, mas ensino médio também, esses jovens acabam sendo vulneráveis a esse tipo de comportamento. E também a gente tem que ver que acho que houve, como também o Sandro falou, um certo arrefecimento, né, do ponto de vista da mídia em relação a esse assunto, né? Por exemplo, então, a partir do coquetel, parece que a AIDS não mata mais, né? Exatamente. Então aí passamos a se preocupar com outros tipos de patologias, como o caso do câncer, principalmente, né? Que tem sido veiculado. Mas eu me lembro que no início da epidemia da AIDS, o próprio cinema, né? O Alexandre estudioso no cinema, eu estava me lembrando do filme Filadélfia, né? Com Tom Hanks, era uma coisa que aquilo chocou, ele inclusive ganhou Oscar e tudo mais. E hoje a coisa parece que o coquetel resolveu tudo, né? Então eu acho que o jovem é muito assim ingênuo nesse aspecto. Muito bem, professor Alexandre, nós temos aqui dois pontos de vista que alcançam essa explicação, uma justificativa, não é? Um local que reúne jovens, né? Nós vemos aqui que os dados apontam jovens entre 15 e 25 anos, o maior público, né? Mas parece que vai de encontro a uma lógica do processo de
produção da cultura, ou seja, uma cidade universitária deveria ter um sujeito mais consciente, pelo menos é isso que se esperaria, no meu ponto de vista, desses sujeitos. Quer dizer, a displicência, a ingenuidade apontada pelos colegas aqui, nós podemos concordar, mas é uma cidade reconhecida como cidade de cultura, como cidade onde a educação é prioridade, onde a educação circula, e mesmo assim nós temos um índice elevado. Inclusive em nível de estado, a informação não está na matéria, mas o município de Santa Maria é o 10º município com o maior número de casos no Rio Grande do Sul. Não é? Quando antes aparecia lá, depois do 15º, eu não tenho bem certeza a posição anterior. Mas é mais um dado também interessante para a gente fazer aqui uma mensuração a respeito disso. Nesse aspecto eu queria destacar, Michael, né, eu acho que a contribuição dos professores foi positiva e, né, não desmerecendo de nenhuma maneira. Não tem como fazer contraponto nesse sentido, né? Sem dúvida. Mas eu quero buscar contigo a questão histórica da constituição da cidade. Mas a questão que eu queria ver é justamente essa, Michael, porque assim, bom, sabe-se que agora, né, Santa Maria está em 10º lugar. Eu não gosto muito de quantificar esse tipo de questão, né, porque eu acho que isso é muito mais amplo e enfim, trata a cidade, parece que é um reduto, né, que acaba se concentrando ali um número X de aidéticos, né. Mas a questão que eu coloco assim, é a seguinte, né, qual a eficiência do sistema de saúde aqui na cidade para chegar a esse número, né? Para identificar esse aumento? Outras cidades são tão eficientes quanto Santa Maria nesse sentido? Né? Isso é um ponto do tempo também, né, Alexandre? Medir um outro ponto do tempo podia dar outro resultado. Claro, mas também assim... Como quantificar isso? Como quantificar e também assim, identificar a eficiência, porque Santa Maria está em 10º, né, digamos, dentro dessa ideia de colocação. Bom, outras cidades são tão eficientes na forma de observação, nessa questão. Induz a esse tipo de interpretação, né? Que há um certo descaso, isso ficou mais atrás, até eu acho que isso é positivo no sentido daqui da Secretaria do Município da Saúde, né? Porque eu até acho que nós temos uma população mais jovem, essa população ela esconderia menos essa informação, ela procuraria mais a rede de saúde. Muito bem. E em alguns locais em que talvez a população contaminada seja uma população de uma idade mais avançada, por exemplo, mais adulta, talvez teriam mais, e comunidades menores, teriam mais receio de procurar a rede de saúde, justamente porque isso aí poderia criar um problema para a imagem da pessoa, um estigma para a pessoa. Porque aqui tem uma outra questão muito forte aqui, que nós poderíamos tratar em algum minuto, é a questão do preconceito. Pois aí que está. Quer dizer, como procurar a Casa de Amparo 13 de maio, sabendo que meu nome estará lá, de que esse nome pode vazar, pode circular. Nós sabemos hoje que qualquer celular na mão aí capta uma imagem, uma informação. Porque, Michael, né, tem a problemática justamente de quando surgiu a identificação da AIDS, do HIV, né? Os professores ambos destacaram. O professor fez buscou lá na década de 80, principalmente, né, trazendo para agora. O professor destacou o filme Filadélfia, né? Foi um dos primeiros filmes a tratar desse assunto. E o filme Filadélfia, ele trata justamente, né, do aspecto do direito, né, do aspecto da doença em si e do preconceito, porque afinal de contas são homossexuais. Né? E aí a doença, na sua origem... No caso do filme, né? Criou, no caso do filme, e não só do filme, no caso da conjuntura da época. Né? Era uma doença associada ao perigo gay. Né? Era esse o nome que tinha. Ainda era associado àquela época. Ainda era associado. Depois se desfez essa associação. E foi um processo, né, na década de 90, que tentou-se quebrar isso. Mas eu vejo que isso talvez tenha ficado em segundo plano. Mas eu não sei até que ponto o que tem, né, o HIV, ele não é discriminado tanto quanto aquela época. Né? Aí não temos como medir isso porque, bom, sabemos o número de infectados que vão procurar emprego, né, e se auto-identifica como HIV, como portador do vírus. Então, né, são questões assim que a sociedade em si, ela tem que ter um preparo para uma campanha para a prevenção, mas também para um aceite, né, de todos, do sujeito, né, porque afinal de contas não é um monstro que se criou ali. Tá bem.
Infelizmente, o nosso tempo não nos permite avançar mais, porque essa questão do preconceito tem aí subgrupos de análise, de observação que nós poderíamos trazer à tona aqui na mesa. Mas o nosso tempo acaba, o primeiro bloco foi este, e nós voltamos depois, encerramos essa discussão, não é? E voltamos na sequência no segundo bloco, não saia daí. Voltamos para falar sobre uma enquete nas ruas de Santa Maria, fomos conversar com a comunidade, com a nossa população, questionando, você acha que o Brasil vai mudar depois dos protestos? Voltamos já. Esse é o Contraponto no canal 15 da NET. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre os protestos. Fomos às ruas de Santa Maria para entrevistar as pessoas e perguntar: você acha que o Brasil vai mudar depois dos protestos? Vamos à enquete. Tu acha que vai mudar alguma coisa no país depois dos protestos? Eu acredito que não, porque os protestos, o pessoal se mobiliza, né, tá revoltoso com as coisas, mas depois quando chega na hora da eleição, eles vão lá e elegem aqueles que não deveriam eleger, né, porque são os que estão lá em cima que fazem as leis que nos prejudicam. Então não adianta ir para a rua, reclamar e depois ir lá e votar nas pessoas que não representam o povo. Eu creio que sim, partindo do pressuposto que haja realmente uma grande conscientização e que a participação popular ela tem poder de mudança. A própria inicialização do processo, pensamento político, do tu saber discernir o certo e correto e tu principalmente aplicar isso nos pequenos detalhes da tua vida, somando-se a todos esses fatores, eu creio que pode haver sim a grande mudança. Acho que não, mas gostaria muito que mudasse, porque eu estou muito insatisfeita com o governo do país. Está no momento do povo realmente reagir. E a mudança que a gente quer, eu sou um dos que protestei e estive na rua, é mostrar a indignação que o povo tem com essa situação. Agora, mudar, eu não estou vendo caminho de mudança nenhuma. Mesmo que o discurso da presidente é o mesmo desde a campanha, não mudou absolutamente nada. Ela vai ter que tomar outra posição, né? Ficar assim atrás da cortina não adianta, né? Tem que fazer alguma coisa. O país está precisando, né? Bom, eu acho que não, porque não é todo o país que quer essa mudança, é uma parte, do mesmo jeito que é uma parte que quer que a Dilma fique. Então eu acho que vai continuar desse jeito por enquanto, até todo mundo entrar num acordo. Muito bem, a enquete, não é, o ponto de vista desde estudantes até profissionais liberais e outros aí da nossa cidade, trazendo um ponto de vista a respeito dessa questão. Afinal, você acha que o Brasil vai mudar depois dos protestos? Professor Pereira, o que é que o senhor acha? Bom, o Brasil não sei, mas o governo em alguma medida vai ter que mudar, eu acho, né? Acho que é uma sucessão de, digamos assim, de desgraças, né, que o governo vem enfrentando
E que culminou com essa manifestação que, segundo foi avaliado só em São Paulo, deu mais de 1 milhão de pessoas, no Brasil inteiro, mais de 2 milhões de pessoas. Claro que eu acho que aí a gente vai fazer uma avaliação, não exatamente o que é, mas o que eu acho que é, né? Esse processo todo. Eu acho que, por isso que eu falei o governo, eu acho que tem que mudar, né? O governo, ele reage muito atrasado às manifestações da sociedade, né? Isso se dá em todos os momentos, por exemplo, o caso da Petrobras, né? Da Operação Lava Jato, quer dizer, a operação foi desencadeada pelo Ministério Público, etc., mas o governo sempre ficou, né? Sempre ficou na retaguarda, né? A própria substituição da Graça Foster se deu quando não... Né? Quer dizer, era insustentável. Insustentável, quer dizer, aí é que eu acho, né, que a presidente Dilma tem fama de boa administradora, né? Mas eu acho que ela tem um outro defeito muito grave, que eu acho que ela não escuta as pessoas, né? Ou escuta num círculo muito reduzido, né? E eu acho que é erro atrás de erro, e que isso leva, quer dizer, eu não vou nem me referir aos erros da política econômica, que a gente já sabe pelos desgastes, aonde quer que a gente olhe, seja pela inflação, seja pelo orçamento, seja pela questão do dólar, seja pela questão do produto, todas essas variáveis são negativas, como a gente não via há muito tempo. Então, ela realmente se debate com essa situação. E soma-se essa indecisão política, né, quando ela reage sempre muito atrasada nas situações, né, uma insatisfação generalizada. Então, eu acho que a questão por isso que eu falei que o governo tem que mudar em alguma medida, embora que a primeira reação, eu acho que também é sempre dentro dessa visão que o governo não erra, né, que o governo está sempre certo, e quando a reação foi mal interpretada, quer dizer, eu vou resumir o que eu acho. Depois dessa manifestação, quem tinha que se manifestar em primeiro lugar era a presidente Dilma. A Dilma manda dois ministros, sendo que os ministros não conversaram entre si, entendeu? Então, que teve uma posição que eu acho que foi uma posição correta naquele momento, que era aquele mundo de gente na rua, era respeitar a manifestação, etc. e tal. E o outro disse simplesmente não, isso daí são eleitores do Aécio, então, quer dizer... então, eu acho que essa é a grande complicação. Aí, no outro dia... Esse aspecto é importante. Pois é, aí no outro dia... só pra parece o terceiro turno das eleições. Mas eu não acho que seja isso. Mas não foi feito aqui um levantamento de quantos votaram no Aécio, dos que participaram aqui em Santa Maria. Mas tem um levantamento que a Folha de São Paulo lançou... A Datafolha, que indica que 82% dos que estavam lá nas manifestações, sim, e que não é esse número de 1 milhão, é menos. Bom, aí é controvérsia. Porque quem mediu isso 1 milhão foi a Polícia Militar. Pois é, estranho isso. Sim, mas estranho isso. Não, mas não vamos confiar na Polícia Militar, professor Sandro, ou vamos confiar nos institutos de pesquisa? Não, eu só queria antes, só para contrapor o Alexandre, já que ele entrou aqui, né? Eu briguei, né, professor? Não, tá certo, mas só que eu acho o seguinte, eu acho que a eleição acabou. Entendeu? Okay. Se eu tenho 1 milhão, ou 800 mil, ou o que importa, de pessoas insatisfeitas, a Dilma governa para todos, entendeu? Certo. A eleição acabou. Isso é 1% não da interessa. população brasileira. Por isso que eu falei que o Rosseto foi muito mal, quando o Rosseto fica com essa visão, assim, pequena. Não, esses caras não votaram em nós, então a gente não tem que governar para eles. Isso não existe, é isso que eu estou querendo dizer. Aí que o governo reagiu mal, esse é o meu ponto. Muito bem. Mas professor, só para fazer por favor. O problema do governo é que o governo está tapando o sol com a peneira. Claro. Né? O problema é crepitante, já deveria ter sido tomadas providências quando eclodiu a primeira notícia. Né? Eu acho que qualquer pessoa que gerencia a máquina pública, ou uma empresa qualquer, no primeiro problema que tem que trocar tudo. Ou seja, para dar isenção, para dar lisura ao procedimento. E aí o que acontece? Não se faz isso porque é o fisiologismo político. Então ali os apadrinhados de 1 ou 2, e a gente agora já viu, está escancarado, né, que toda a estrutura das eleições, das campanhas, ela vinha dali, obviamente. Então tinha que manter aquela estrutura, porque nós estamos no ano eleitoral. Isso é mais que um partido, né, professor? Exatamente, mais do que um partido. São vários partidos. São vários partidos misturados. Mas em plena crise, com quem que a Dilma se reuniu
no domingo, no final da tarde, se reuniu com os 3 ministros do PT, o Aloysio Mercadante, o Miguel Rosseto o PMDB de e fora. o Cardoso, o Eduardo exato. Cardoso da Justiça. Reuniu com os 3. Agora eu te pergunto, não tem um vice-presidente? Exato, deixou o PMDB O vice-presidente, tu imagina nos Estados Unidos vai acontecer isso, o vice-presidente vai ficar de fora? Não pode. Que democracia que a gente tem isso? É isso Mas que eu tô dizendo. o líder Aí hoje eles resolveram fazer uma reunião e aí o Michel Temer E o ficou Lula também. sabendo. E o Lula também está na reunião de hoje. Bom, que eu saiba, o Lula não faz parte do governo. Não, mas tem uma informação. Bom, isso eu não Agora, sei. Mas é isso que eu tô Nós vamos trazer isso depois, eu acho que é que muito, PT é o Lula, né? Eu acho que é muito complicado, entendeu? Mas, assim, essa questão do Brasil, eu acho que o governo reage com muito atraso, entendeu? E isso tem alastrado a crise, tanto na Petrobras como agora, essa crise política, eu acho que... Eu vou divergir, eu acho que o governo não reage. O governo só toma uma medida quando não tem mais alternativa, quando ele está numa situação tal que ou ele faz ou perdeu. O Sandro, eu acho que é pior que isso. Ele nem toma medida, ele diz que vai tomar e não toma. Porque esse pacote da reforma política, lá atrás, várias vezes já foi dito. Agora o pacote contra a corrupção, da mesma maneira. Há muito tempo que, aliás, foi os caras estão costurando em cima da perna, porque nem existia. Até agora ninguém sabe uma única medida do pacote anticorrupção. Alexandre, é possível comparar esse momento do Brasil com outro momento histórico? Eu sabia que essa pergunta ia vir. Pois é, porque me parece que é possível. Porque, né, a gente viu, né, e para quem acompanhou as manifestações, muitos falaram que foi pacífica. Bom, pacífico no sentido de, não teve ninguém batendo em ninguém, apedrejando. Agora, verbalmente... Posso fazer uma correção? Verbalmente... Eu acho que não foi manifestação, foi protesto mesmo. Foi protesto contra o governo, contra a presidente Dilma. Não foi uma manifestação. Tudo bem. Que é diferente daquela manifestação lá de junho de 2013. Aquilo era uma manifestação, agora foi um protesto. Tanto é diferente que é de se questionar quantos que participaram dessa manifestação participaram daquela. Mas isso é irrelevante. É relevante questionar quem estava nas ruas. No sentido público que está fazendo essa manifestação. E existem pessoas diferentes na verdade, lá foi menos, mas lá foi muito menos. Na verdade, a questão é a seguinte, a composição dos movimentos é diferente. Tanto a manifestação de sexta-feira, isso, teve públicos diferentes exatamente, das ruas. Quanto os black blocs e aqueles movimentos contra as passagens, chapa enfim. Branca. Chapa branca, CUT é chapa branca. Né? O que é chapa branca, Chapa professor? branca que defende o governo. Aquilo ali foi... até eu acho que o repórter teria que perguntar. Aquele pessoal que ali foi manifestação. Um dia de semana, uma coisa é sair na rua Isso no foi domingo. uma manifestação. Agora, manifestação. sair na rua sexta-feira e entrevistar aquele pessoal, ninguém trabalha mesmo, né? Sexta-feira? Foi manifestação, então, professor. Isso, foi manifestação. Uma manifestação pró-Dilma. Foi uma manifestação... Não, foi uma... Quer dizer, foi... o que eu vou dizer? Uma manifestação a favor do governo, vamos chamar assim. Mas mesmo sendo a favor do governo, tinham reivindicações. E eu não vi o aceno do atendimento de nenhuma dessas reivindicações. E nem mesmo uma fala da presidente com relação a isso. Exatamente. Com as reivindicações agrárias, das causas da reforma agrária. A CUT foi para a rua juntamente com o MST em busca de reforma agrária. Não, mas na verdade, enquanto no domingo estava falando de reforma política. Mas alguns gritavam reforma política. Mas a CUT e a associação... E hoje o PMDB já saiu com notícia na Folha de São Paulo, agora final de tarde, o PMDB quer sair na frente na negociação da reforma política, deixando o PT de fora. Não, desculpa, Michael, mas assim, eu penso que também não é só reforma política. Não, eu não estou dizendo que é só reforma política. Eu penso que tem algo a mais, e aí que vem o encontro da pergunta que tu fez para mim. Mas aí, se há relação então entre um passado e agora. Então traga essa relação para nós. É justamente a compreensão do que seria essa tal intervenção militar que a gente viu em várias... Isso é o próximo bloco, hein? Viu em várias... Esse é o próximo bloco. Não, dá pra te não gastar. Mas entra, Alexandre. Entra na questão, Alexandre. Eu só queria terminar a manifestação de sexta-feira, tá? que eu disse que é chapa branca. Na verdade, aquela manifestação era uma manifestação para neutralizar os protestos do final de semana. Se o número de pessoas que saíram lá na sexta-feira fosse maior, por exemplo, do que dos que saíram no final de semana, no domingo, era irrelevante. Esse protesto deixou de existir. Quer dizer, Quem é o líder do protesto de domingo, professor? Não tem lideranças. Tem dois movimentos, que é o movimento Sai Pra Rua, que é o principal, e o outro que eu também não... E a ideologia política por trás disso. Tu identificou a CUT, mas, né? claro, mas... Agora eu quero que tu identifique... Mas tu assistiu a TV... domingo. Não, contra. Não dá pra assistir, sabe por quê? Porque quem saiu no domingo tava de verde e amarelo, coisa parecida. Não, mas verde e amarelo... E a CUT tava lá com a bandeirinha, todo mundo tava com a bandeira. Mas tem um ingrediente mas nessa aí estão questão. camuflando.
Tem um ingrediente nessa questão que quem foi para a rua praticamente no domingo foi o eleitor do Aécio. Foi o eleitor que já não estava satisfeito com o governo Dilma, já tinha votado contra ela e continua insatisfeito. E com razão. Que é basicamente razão, classe média, que é a classe média. Exatamente. Mas aí que nós temos o grande problema no Brasil. O nosso povo é um povo mal esclarecido, é um povo que não tem cultura, é um povo que hoje reclama e amanhã esquece, de memória curta, amanhã esquece tudo e acaba, infelizmente, né, votando nas mesmas pessoas. Né? Então, enquanto a reforma política não vai resolver problema nenhum no Brasil. Enquanto nós tivermos oportunidade de Caixa 2 e outras questões, se for financiamento público, se for financiamento privado, não tem como controlar essa questão. Está encruado dentro dessa... Eu não acredito numa solução. Para mim, a reforma política é uma cortina de fumaça que não vai resolver o problema. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acaba nesse bloco, mas a gente continua nessa linha, nessa discussão. Talvez haja um contraponto para essa posição do professor Santos. Claro. E já temos um candidato para contrapor. Mas, na verdade, eu não vou contrapor. Eu acho que... Vai apoiar? Reforma política não vai resolver. Sempre os políticos... Mas pode ser uma porta de solução, professor? Olha, por isso que eu estou dizendo, quando tu iniciou esse bloco, eu disse, olha, o governo vai ter que apresentar alguma coisa. Entendeu? Porque esse negócio de desqualificar, que é voto do Aécio, não importa muito isso, porque esse negócio mexeu com a mídia. E aí a classe média é uma caixa de ressonância. Não é pela quantidade de pessoas, é pela influência das pessoas. E a classe média derruba governo, sim. Desculpa, mas eu continuo achando que importa. O que importa? São eleitores do Aécio. São eleitores do PSDB. Eu acho isso importa. Por que importa? Essa eleição já passou, não importa mais. Porque tem um sentido ideológico presente. Vamos ao intervalo comercial. Mas é irrelevante isso. Vamos ao intervalo comercial. Na prática é irrelevante. E a questão do impeachment está pesando muito porque criou a cultura que pode mudar. E é sobre isso, Sérgio, que nós vamos falar na sequência. Claro. Vamos falar de Bolsonaro, que apresentou à Câmara uma proposta, um pedido, na verdade, de impeachment ao Eduardo Cunha, que já negou. Mas esse assunto é para o nosso terceiro bloco. Não saia daí, voltamos já. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, terceiro bloco do Contraponto no canal 15 da NET. Você está na TV Unifra. E agora estamos de volta para o terceiro bloco para continuarmos o debate que iniciamos no segundo bloco a respeito dos protestos. Agora com um foco um pouco mais forte em, digamos assim, uma das linhas de pensamento ou de reflexão dos protestos, que foi a questão do golpe militar, faixas pedindo a intervenção militar. Professor Alexandre, agora eu vou começar com você. Comecei com o professor Sandro, professor Pereira, agora por justiça, vamos dizer assim, professor Alexandre tem a oportunidade de começar. Nós tínhamos como manchete o pedido de impeachment do Bolsonaro, não é? Ele que é um sujeito polêmico, todos nós já discutimos muito sobre ele aqui.
E esse pedido vai ao encontro da população brasileira ou de uma das linhas de frente dos protestos, professor Alexandre? Ou o Bolsonaro está como oportunista aqui nessa história? Além de estar como oportunista nessa história, né, sem dúvida ele está aproveitando justamente a ala super conservadora que votou em massa nele, em alguns candidatos aqui no Rio Grande do Sul também. Então é evidente que, né, falar na tal do golpe militar, retomar esse assunto que ano passado a gente estava justamente destacando os 50 anos, né, da data do golpe. E, bom, eu fico muito revoltado quando eu vejo justamente placas, né, em manifestações pedindo a intervenção militar, ou intervenção militar não é ditadura, não é regime. Bom, o início da ditadura também não foi diretamente ditadura, foi uma intervenção militar que se instaurou no país, motivado por alas conservadoras. Agora me chamou a Só que é uma outra conjuntura histórica. Diga, só quero destacar isso. É um outro momento. É uma outra conjuntura histórica. Então, hoje querem vender a ideia ainda da existência do perigo vermelho, né, do comunismo presente, vão tornar um Brasil Nova Cuba, essas coisas. Então, bom, isso é querer induzir uma certa população a imaginar que isso é uma verdade, quando na verdade é uma criação. Bom, falar em indução da verdade ou da inverdade, eu me surpreendi, do ponto de vista pessoal, com o tamanho da ênfase que a grande mídia, deu às manifestações que estavam assim prezando, vou usar essa expressão, pelo golpe, está bem? Ou reivindicando uma intervenção militar, professor Sandro. A mídia iniciou esse processo, deu ênfase, mas alguém lá da mídia se deu conta, eu falo da mídia no geral, da grande mídia, que em caso de golpe, quem sai perdendo é a própria mídia. Claro. Nós sabemos da censura. Lembra o Lacerda. Nós sabemos da censura. Exato. Lembra nós Lacerda. sabemos da censura. E eu acho que se deram conta e aí modificaram um pouco o enfoque, professor Pereira. Essa é uma percepção não pessoal, mas assim, até de roda de discussão. Eu acho que a gente analisa um pouco o campo midiático. A minha percepção é o contrário. Eu até acho que a mídia tentou se afastar desse assunto, pelo menos no canal que eu vi, no canal TV fechado, tentou ao máximo. Eu estou dizendo, o Globo News aqui, porque a gente faz concorrência, mas não tem problema. A gente alcança eles na audiência. Logo a gente alcança eles aqui, né? Não, que eu acho que eles têm excelentes comentaristas políticos, né? E que, inclusive, anteciparam a reação que a Dilma ia ter de oferecer o pacote político ou o pacote anticorrupção e tal. Eu vi isso, quer dizer, o que acontece assim, no movimento, né, tem facções infiltradas, e essas facções, inclusive, foi planejado para que sempre que a TV entrasse ao vivo, aparecia um sujeito e botava a placa ali na frente, entendeu? Agora, isso é muito difícil da TV evitar, mas assim que eles puderam, eles tiraram. Então, eu acho que a gente pode criticar, no caso especificamente a Rede Globo, ou outros canais, mas eu acho que dessa vez eles não têm culpa em cartório, do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é que há bastante, sim. Há um processo, principalmente através das redes sociais, onde é o foco e me permito não quer dizer que não exista, isso existe. O movimento da rede se constituiu, inclusive os protestos foram organizados via rede social. E especialmente, então, eu vou focalizar, especialmente via redes sociais, também o incentivo, o processo através de Facebook, através de Twitter, não é? De incentivo à mobilização social em torno dessa ideia de intervenção militar foi muito forte, né? Mas os próprios gerenciadores das redes sociais se deram conta disso e trataram de, peraí, gente, não é por aí, nós temos que modificar esse discurso. Porque quem vai sofrer é a lógica comercial, é a lógica da indústria, né, capitalista. Mas esse é um ponto de vista midiático, Sandro. Me permita finalizar, que eu gostaria de trazer aqui para a mesa, porque, vejam, a diferença dos períodos também se dá pela ampliação da visibilidade da informação. E essa visibilidade ampliada, diferente daquela época, quando havia censura e tal, não é? Ela também fez emergir aí algumas reflexões que merecem destaque aqui agora. Inclusive o Bolsonaro, que está atuando como protagonista nesse sentido do impeachment. Professor Sandro, por gentileza. Essa questão da intervenção militar é uma questão absurda, no meu ponto de vista. Sem dúvida nenhuma. E o Bolsonaro é um sujeito que é demagogo, sempre. Que sempre se aproveita de situações polêmicas. Exato. E aproveita do campo midiático para ampliar a visibilidade do seu ponto de vista. E o sujeito polêmico, ele ganha holofote, né? Mas então, ele ganha holofote. Estou tentando ele ganha um espaço isso a mais do que os outros. Certo, mas exato. O que não quer dizer, vamos ser ingênuos, que não tenha
pessoas que apoiam a visão do Bolsonaro, Sem porque dúvida. senão o Bolsonaro não seria eleito, Com certeza. óbvio. Com E ele é certeza. eleito principalmente porque a gente muitos sabe, votos, né? o pessoal reformado, militares do clube militar, ou pelo menos a grande parte, que apoia o Bolsonaro. Então a gente não deve ser ingênuo disso, mas eu acho que comparar o que aconteceu em 64 com a época de hoje, eu acho que isso aí não tem mais sentido mesmo. né? Não é possível, Não, mas nós estamos tentando trazer Sim, algumas desculpa, marcas. Sandro. Não, mas o momento histórico, político, social, ele não permite mais uma questão dessa. Mesmo que nós tenhamos aí um movimento tentando dizer, olha, o Brasil está indo para o lado vermelho, o Brasil está virando um país de esquerda. Mesmo que tenha esse viés... Mas a esquerda não está no poder? Mas é que, na verdade, existe uma esquerda. do meu ponto de vista, não existe mais esquerda ou direita. Muito bem. Não existe mais, não conseguimos mais divisar quem é da esquerda e quem é da direita, porque os polos se inverteram. Né? Quem está no poder muda o discurso e vai aplicar a sua política, as suas intenções, o seu planejamento, né? Se é que nós temos um planejamento no Brasil, né? Para mim, me parece que os governos hoje não planejam mais nada. Né? Esse governo está demonstrando isso, né? A não ser o planejamento de permanência no poder. Esse sim, esse está escancarado. Né? Com financiamento da Petrobras, com financiamento do povo. Sangrando o povo para tirar dinheiro, né? Infelizmente. Então, é só uma observação final. Então, o que eu acho? Essa questão de impeachment é uma questão que tem que ser... Ela não tem espaço. Ela tem que ser apagada. Tem que ser apagada porque uma questão jurídica está escancarada aí. Para que haja um impeachment, é necessário que haja pelo menos indícios de envolvimento direto da presidenta em algum tipo de crime ou infração administrativa, aquilo que está preconizado na Constituição. E não tem, absolutamente nenhum. Se tem algum problema de negligência, algum problema naquela questão de passadina, que pode haver algum problema, né? Que pode dizer, olha, analisou mal, não analisou, foi omissa em analisar, enfim. Né? Tem um perigo. É o máximo que se pode fazer em relação nesse momento. Só acho que tem um perigo, Sandro, assim. Quer dizer, analisando legalmente, não há mínima condição. Né? E a gente também, quem defende a democracia, é contra o impeachment põe no impeachment. Né? Mas a situação, eu acho que, por isso que eu falei, depende muito da resposta do governo nessa situação. Né? Porque a gente sabe, isso é uma bola de neve. O que acontece? Se a Dilma perder as condições de governabilidade, entendeu? Dela não conseguir, por exemplo, mais sair na rua, qualquer manifestação pública for boicotada, etc, etc, etc. Como é que o Congresso reage nessa situação? Né? E aí cria-se um fato. A gente sabe, né? O Collor caiu por pouquíssima. Hoje seria piada o impeachment do Collor. Então o impeachment ele pode surgir dentro de uma situação política insustentável. Perdeu a sustentação perdeu da base. A sustentabilidade, entendeu? E aí a gente tem, no caso, quem daria o golpe, no meu ponto de vista, nesse caso, não seria o PSDB, que esse só através de eleições, por isso que eu estou falando, seria o PMDB, né? Porque o PMDB já está no poder e o vice-presidente é do PMDB, seria o Michel Temer, assumiria. E aí seria... presidente do Senado, claro, todos o PMDB. E aí seria legal, entendeu? E aí seria legal. Então, por isso que eu falo esse negócio de ficar desviando, porque eram os eleitores do Aécio que tal. Isso aí eu acho que é irrelevante hoje. Seria interessante a Dilma sair hoje e o vice assumir, professor Pereira? Não, eu acho o seguinte, a Dilma... de organização e planejamento... Eu acho o seguinte, qualquer um que... Meu ponto de vista, eu vou analisar economicamente. As medidas de política econômica que teriam que ser tomadas ou pelo PMDB, pelo PSDB ou o PT, mesmo a contragosto, é as que estão sendo feitas e irão ser feitas ainda. Entendeu? Esse é que é o grande problema da Dilma, porque ela vai dar um remédio amargo, né, numa situação política difícil. Entendeu? Mas, professor, assim, a questão, né, tudo bem, o senhor ressalta que não são os eleitores do Aécio, né? São os eleitores anti-PT. Eu acho que são eleitores do Aécio. São eleitores anti-PT. Mas para mim isso daí não é uma coisa, um defeito. Porque a gente identifica, e isso a Globo e outros canais, eles dão ressonância, que vejam só, né? A presidente dá um discurso e aí em seguida tem assim, houve manifestações de panelaço, né? Isso o quê? 3 minutos depois da manifestação da presidente. Então vejam como eles estão, né? O pisca-luz, né? Panelaço, não querem ouvir o que a presidente tem para falar. Então, a mídia tem posição, a mídia tem partido. Exato. A mídia não é neutra. Muito bem, Sandro. Certo. A Dilma no governo é bom?
A Dilma, a meu ponto de vista, ela tem que continuar no governo. Se nós mudarmos hoje o governo, a não ser que surja uma coisa grave que permita a adoção de uma providência, isso cria uma imagem no plano internacional terrível, ou seja, é um país desorganizado, um país que não consegue gerenciar suas questões internas, não consegue atender aquela demanda que está acontecendo, não consegue resolver um problema que é sério, né? Certo. É corrupção. Agora, o desgaste dela é uma mazela no serviço público. Vai se dar em progressão geométrica. Muito bem. Mas aí por omissão. Por omissão. Por falta de... É que ela demora muito, entendeu? Mas não se atira no abismo, até agora não. Muito bem. Alexandre, Dilma continua bom? Eleita democraticamente pelo povo. Tá bem. Esse ponto de vista é interessante da gente trazer. Eu acho na que verdade, o assunto volta a essa Na verdade, se fosse parlamentarismo, caía o gabinete, era mais fácil. Era mais fácil de resolver? Tá bem. Bom, gente, assim encerramos essa edição do Contraponto. Eu agradeço muito a presença dos professores, esse diálogo. Professor Sandro, muito obrigado. O senhor está iniciando aqui conosco hoje, não é? No Pinga Fogo. No Pinga Fogo. A gente agradece a sua contribuição, não é? Contamos com o senhor de novo no próximo programa e tenho certeza o telespectador também, certamente, não é? Fica contente com a sua presença, assim como também sempre a presença do professor Pereira e também do professor Alexandre, não é? Que nós estamos aqui trazendo para o nosso telespectador, vale chamar a atenção, os diversos ângulos dos assuntos, das temáticas, para que você que está em casa possa julgar, você possa pensar, refletir a respeito dessa nossa discussão, dessa nossa proposta de ponto e de contraponto. O Contraponto, chamando a atenção, vai ao ar através da TV Unifra, no canal 15 da NET, numa série de horários aqui da nossa programação. Mas, em especial, eu chamo a atenção de você. Você pode nos assistir sempre às quartas-feiras, nas sextas-feiras e também no domingo, às 10 horas da noite. O Contraponto também está disponível nas mídias sociais, no YouTube, nesse endereço eletrônico que está aparecendo para você aí. Aguardamos a sugestão de você que está em casa e também a sua reclamação, a sua crítica a esse programa ou algum de nós que está aqui. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa. Tchau, tchau.